Caixa Econômica Federal é a responsável pelo pagamento dos recursos do PIS, o que corresponde a cerca de 80% do total, e o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento dos recursos do PASEP, cerca de 20% do total. Segundo os dois bancos, nesta primeira etapa serão contemplados cerca de 4,7 milhões de cotistas, no total de 8,61 bilhões de reais, 2,9 milhões com direito ao PIS, 4 bilhões de reais, e 1,8 milhão com direito ao PASEP, 4,61 bilhões de reais. Nesse balanço, a Caixa contabiliza os cotistas com idades entre 57 e 59 anos, e o Banco do Brasil, todos os cotistas com idade a partir de 57 anos. Os beneficiários poderão sacar o dinheiro diretamente nas agências até o dia 29 de junho, uma sexta-feira. Depois os pagamentos ficarão suspensos até o dia 7 de agosto. A partir de 8 de agosto, recebem o dinheiro em contas correntistas de todas as idades da Caixa e BB, no total de 5 bilhões de reais. E a partir do dia 14 de agosto, estão liberados os saques para os cotistas de todas as idades, incluindo os que não realizarem o saque na primeira etapa. Todos esses beneficiários com menos de 60 anos terão até o dia 28 de setembro para sacar o dinheiro. Quem deixar para sacar as cotas do Fundo PIS/PASEP em agosto terá os saldos das contas corrigidos com base no rendimento obtido nos últimos 12 meses pelo fundo, e a estimativa é de um aumento entre 8% e 10%. Por exemplo, quem tiver o saldo na conta de R$1.000 vai receber de R$1.080 a R$1.100. A correção aplicada no ano anterior foi de 8,9%. Calendário do Fundo PIS/PASEP da Caixa e BB. Foto: Igor Estrela/G1. Depois do dia 28 de setembro, volta a valer a regra de liberação do saque somente para os casos de aposentadoria, idade a partir de 60 anos, invalidez, inclusive do dependente, morte do cotista, habilitando o herdeiro a sacar, e algumas doenças graves, como câncer, AIDS, Parkinson e tuberculose, incluindo o dependente. Nesses casos, é possível fazer os saques a qualquer momento, sem necessidade de seguir cronograma, e o prazo continua aberto por tempo indeterminado. Como as cotas do Fundo PIS/PASEP vigoraram durante um período específico, muitos beneficiários desconhecem esse direito e, no caso de morte do cotista, os herdeiros também não sabem que têm direito ao dinheiro. O total de beneficiários é de 28,7 milhões de pessoas, somando 39,3 bilhões de reais, 12,5 milhões com idade a partir de 60 anos que têm direito a sacar 23,2 bilhões de reais e 16,1 milhões de pessoas com menos de 60 anos com direito a sacar 16,1 bilhões de reais. Até maio, 3,6 milhões de beneficiários com idade a partir de 60 anos haviam sacado 5 bilhões de reais, restando 25 milhões de pessoas para sacar o total de 34,3 bilhões de reais, segundo o levantamento do Ministério do Planejamento. No caso dos cotistas que têm menos de 60 anos, os do PIS são 13,6 milhões, com direito a receber 13,8 bilhões de reais, segundo a Caixa. O total de cotistas, levando em conta também quem tem mais de 60 anos, é de 21,3 milhões, totalizando 28,1 bilhões de reais. No caso do Banco do Brasil, são 2,4 milhões de participantes com idade inferior a 60 anos, em um total de 2,3 bilhões de reais. O BB administra 3,67 milhões de cotas do PASEP, totalizando 6,1 bilhões de reais. As contas do PIS, vinculadas aos trabalhadores do setor privado, são administradas pela Caixa Econômica Federal. Portanto, os cotistas devem procurar esse banco para informações e para sacas.
O trabalhador poderá verificar se tem saldo a receber através do site do banco, no endereço www.caixa.gov.br/cotas-PIS. Para consultar o saldo de cotas do PIS, é necessário ou o número do CPF ou o número do NIS, que pode ser encontrado no cartão do cidadão, nas anotações gerais de carteira de trabalho antiga, na página de identificação da nova carteira de trabalho, no extrato do seu FGTS impresso. Em caso de consultar com o número do NIS, o beneficiário também precisará de uma senha. Quem já possui a senha cidadão pode fazer o login neste link, disponibilizado no site da Caixa, e informar a senha internet que deseja cadastrar. Quem não possui a senha pode clicar em Esqueci a senha e preencher os dados solicitados, ou, se tiver o cartão cidadão, fazer um pré-cadastramento da senha pelo telefone 0800 726 0207. Para quem não tem o cartão, também é possível fazer o cadastramento em uma agência da Caixa. Já as contas do PASEP, vinculadas aos servidores públicos civis ou militares, são administradas pelo Banco do Brasil e é esse banco que esses cotistas devem procurar para informações e para os saques. As consultas de saldo do PASEP podem ser acessadas no site do Banco do Brasil, no endereço www.bb.com.br/PASEP. Ali será pedido ou o número do CPF ou o número de inscrição do PASEP e também a data de nascimento. O saque das cotas do PIS será efetivado após a confirmação do direito nas agências da Caixa. Pagamentos com valor até R$ 1.500 podem ser realizados no autoatendimento apenas com a senha cidadão, sem a necessidade do cartão do cidadão, ou nas lotéricas e Caixa Aqui com o cartão do cidadão e senha, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto. Os saques de valores até R$ 3.000 podem ser feitos com cartão do cidadão e senha no autoatendimento, nas lotéricas e Caixa Aqui, com documento de identificação oficial com foto. Os valores acima de R$ 3.000 devem ser sacados nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto. No caso do PASEP, caso o cotista não seja correntista ou poupador do BB e possuir saldo de até R$ 2,5 mil, ele poderá realizar a transferência da sua cota via TED, para a conta de sua titularidade em outro banco, sem nenhum custo, nos terminais de autoatendimento do BB ou na internet pelo seguinte endereço eletrônico, www.bb.com.br/PASEP. Para os demais, os saques poderão ser realizados nas agências do BB, bastando que o cotista apresente documento oficial de identificação. Os beneficiários legais, na condição de herdeiros, poderão comparecer a qualquer agência da Caixa com documento oficial de identificação e o que comprove sua condição de herdeiro para realizar o saque. Os herdeiros não precisam seguir nenhum calendário de pagamento. Deverão ser apresentados o documento de identificação pessoal válido do sacador, o comprovante de inscrição PIS, opcional, caso os dados apresentados não permitam a identificação da conta PIS, e o documento que comprove a relação de vínculo com o titular, entre os seguintes: certidão ou declaração de dependentes habilitados à pensão por morte expedida pelo I.N.S.S. e atestado fornecido pela entidade empregadora, no caso de servidor público, alvará judicial designado do sucessor, representante legal, formal de partilha, escritura pública de inventário e partilha. No caso do Banco do Brasil, o beneficiário legal deve comparecer a uma agência do Banco do Brasil e solicitar o saque apresentando um dos seguintes documentos: certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes, beneficiários, habilitados à pensão por morte emitida pelo INSS, no qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido, ou certidão de óbito e certidão ou declaração de dependentes, beneficiários, habilitados à pensão por morte emitida pela entidade.
Empregadora, para os casos de servidores públicos, na qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com o participante falecido, ou alvará judicial designando os beneficiários do saque. Caso o alvará não faça menção ao falecimento do participante, deve ser apresentado a certidão de óbito, ou escritura pública de inventário, podendo ser apresentado formal de partilha dos autos de processo judicial de inventário/rolamento ou escritura pública de partilha extrajudicial lavrada pelo tabelião do cartório de notas. O que são os fundos PIS-PASEP? Os fundos do PIS e do PASEP funcionaram de 1971 a 1988 e davam direito ao trabalhador de receber o rendimento das cotas e sacar o dinheiro em caso de aposentadoria, doença grave ou ao completar 70 anos. A partir de outubro de 1988, após a promulgação da Constituição, a arrecadação do PIS-PASEP passou para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, que paga o seguro-desemprego e abono salarial, e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que faz empréstimos a empresas. Em meio à mudança, muitos que tinham direito ao dinheiro não sacaram os recursos. Por isso, o governo tem ampliado o limite de idade e estipulado calendários para incentivar os saques e injetar dinheiro na economia.